Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como a maternidade de Maria tem muita coisa a nos ensinar. E hoje, principalmente, eu vou destacar 2 pontos da maternidade de Maria para a gente aplicar já na nossa maternidade e vocês vão ver como faz total diferença na educação dos nossos filhos. A gente olhar para eles com esse olhar, a gente olhar para eles tendo essas 2 lições na nossa cabeça, que a gente, claro, vai aprender com a mãe das mães, a nossa mãezinha querida, a Virgem Maria. Então, gente, a primeira lição que a gente pode tirar da maternidade de Maria é que Maria guardava todas as coisas no seu coração. Poxa, quando a gente olha para isso, parece meio assim como se Maria fosse uma pessoa silenciosa demais, né? Acho que as pessoas pensam, nossa, Maria não devia falar nada, devia ser uma mãe muito quieta, muito reflexiva, muito na dela, às vezes não falava, às vezes não corrigia. E na verdade não é assim. A gente que é mãe, a gente sabe que a gente tá ali com a criança no dia a dia, a criança faz isso, faz aquilo, a gente tem que estar todo momento usando nossa voz, seja para chamar atenção, seja para elogiar, seja para qualquer coisa, mas a gente tá sempre falando, né? Então, como que Maria guardava todas as coisas no coração? A verdade é que Maria estava muito atenta ao ambiente em que ela estava e não só isso, a necessidade do filho dela. Ela sempre esteve atenta à necessidade dos filhos dela. E a partir disso, ela ia guardando as coisas no coração para então intervir de maneira eficaz, sem precisar fazer show, sem precisar mandar, ordenar, simplesmente mostrando que não, aquilo é o que precisa ser feito. A gente tem um grande exemplo disso em Bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus. Maria está ali naquele casamento atenta. Enquanto todo mundo está festando e comemorando, Maria está ali observando a necessidade dos filhos dela, né? Daqueles noivos que estavam ali e não tinham vinho. Então Maria começou a perceber uma movimentação que talvez outras pessoas que estavam ali só comemorando não perceberam. Então, ao perceber essa movimentação, ela pensou, poxa, esses meus filhos, esses meus amigos aqui noivos, não tem vinho. E eu sei que o meu filho pode fazer isso, mas aí tem a grande questão. Ainda não era a hora de Jesus fazer o primeiro milagre dele. Ele mesmo fala isso mais pra frente. Mas então como que Maria conseguiu, vamos dizer assim, convencer Jesus? Porque Maria estava tão atenta à necessidade dos noivos, ela sabia tanto o que eles precisavam, que quando ela foi falar com o seu filho, ela falou de maneira assertiva. Ela falou exatamente o que eles precisavam e eu tenho certeza que através do olhar dela, ela comunicou para o filho dela que aquela era uma necessidade urgente, né, que vamos dizer assim, valeria a pena, mesmo que ainda não tivesse chegado a hora dele, ele intervir naquilo. E foi de fato o que aconteceu. Cristo interviu naquele problema e o casamento dos noivos foi salvo da vergonha que seria faltar vinho. Então, quando a gente, mãe, olha para a necessidade do nosso filho dessa forma, a gente consegue ter muito mais eficácia naquilo que a gente quer que ele faça. E o que seria guardar essas coisas, guardar as coisas no nosso coração? Como a gente aplica isso na prática, né? Então, na prática é você não reagir imediatamente àquilo que o teu filho está fazendo. Então, muitas vezes a gente que é mãe, eu falo por mim mesma, eu me pego errando muito nisso às vezes, mas eu sempre peço para Deus ajuda, né? Para eu cada vez melhorar mais. Mas a gente se pega assim, sei lá, a criança tá fazendo uma coisa que você não quer que faça. Você fala, ó, não faça isso. Aí a criança vai lá e faz. Você fala, não, não faça isso. A criança vai lá e faz. Você começa a aumentar o tom de voz cada vez mais, até o ponto que você tá gritando ali com a criança para ela não fazer aquilo. E a verdade é que as crianças, principalmente quando são muito pequenininhas, elas não vão obedecer assim logo de cara, de primeira. A obediência é uma coisa que é construída com o tempo, se concretiza mesmo ali pela idade da razão, mas principalmente é o tempo. Precisa que você fale aquela situação, que a criança passe por aquela situação, que ela desobedeça às vezes, muitas vezes, para aí sim ela obedecer. Então, quando a gente fala de guardar as coisas no nosso coração, é primeiro você guardar os sentimentos que vem ali na hora, que às vezes a gente fica irritada, a gente vê a criança desobedecendo e fala, meu Deus, essa criança não tá me obedecendo, ela tá me desafiando minha autoridade e tal. Então, o que é o principal? Guarda aquilo no seu coração, poxa, filho, não faz isso. Ai, ele fez, eu tô muito irritada, eu vou respirar. Se precisar, se retira daquele ambiente e vai para outro ambiente, se acalmar um pouco, deixa ali a criança
chorando, claro, a não ser que seja uma coisa perigosa, né? Tá com uma tesoura na mão, uma faca na mão, você vai intervir desesperadamente, claro, pra salvar a vida da criança. Mas eu digo em situações assim que você pode, sabe, pensar, racionalizar sobre aquilo, colocar aquilo no teu coração pra daí falar algo. E se é uma situação que tá ocorrendo sempre com o seu filho, por exemplo, eu tive um problema com um dos meus filhos de ter chorar muito de noite, por um medo, por um pesadelo. E aí eu ficava angustiada, porque eu não sabia como intervir nessa situação. Então, o que que eu fiz? Ao invés de eu só ficar ali, a cada vez que ele acordava, eu simplesmente ia lá e reagia do jeito que eu imaginava que naquela hora ia dar certo, eu comecei durante o dia a guardar aquilo no meu coração. Ou seja, deixar aquilo ali maturando, ficar pensando sobre aquilo, ficar pensando, mas por que será que isso está acontecendo? O que será que foi de diferente que fez ele ter isso, ou ele ter esse medo? O que que eu posso fazer para ajudar? O que que será que vai ser realmente eficaz para ele? Como que é o jeitinho dele? O que será que ele vai gostar que eu faça, que vai ajudar ele a superar esse trauma, a superar esse problema? Então, guardar as coisas no nosso coração não quer dizer que vai ficar só guardado, que a gente nunca vai falar. Quer dizer que você vai guardar justamente para você pensar sobre aquilo e para quando você agir, ser uma ação mais eficaz. Né? Em outras palavras, é você aprender a racionalizar a sua maternidade. A gente não agir só pelo instinto a todo momento. O instinto materno é sim importante. A gente precisa também ouvir nossa intuição, mas nem todas as vezes. Existem coisas que a gente realmente precisa guardar, silenciar, refletir sobre aquilo, maturar bem aquela ideia e aí sim decidir se vai fazer isso ou não com os seus filhos. E tudo tem que ser assim. Por exemplo, a gente não pode simplesmente decidir dar telas para os filhos porque, tô muito cansada. Gente, todo mundo é cansado, mas poxa, será que eu realmente vai fazer bem pro meu filho? Então guarda aquilo no teu coração, começa a ver essa ideia, refletir sobre os pontos positivos, os pontos negativos, se aquilo realmente vai trazer um benefício para a tua rotina, para a tua circunstância, ou se não, se vai trazer mais malefícios do que benefícios, sabe? Então é a gente de fato raciocinar sobre isso, a gente mesmo guardar pra gente intervir com sabedoria, pra gente intervir de uma maneira que seja eficaz com os nossos filhos. E principalmente isso de guardar no coração é a gente entender que vai demorar, sabe? A coisa vai demorar para acontecer, então eu preciso estar com aquela decisão que eu tomei, aquele pensamento que eu tenho, aquela decisão mesmo firme no meu coração, guardada ali. Então, por exemplo, se eu tenho na minha cabeça, não vou gritar, não vou deixar com que a minha impaciência, a minha irritabilidade fale mais alto na hora de chamar a atenção de um filho meu, então eu não vou fazer isso, eu vou ficar com isso no meu coração. Para que quando a raiva vier, às vezes ali na hora de chamar a atenção, quando aquela sensação de irritabilidade vier, aquilo que tá guardado no meu coração, eu lembre e fale, não, eu não vou deixar isso me consumir. Eu sou maior que isso, pede ajuda pra Deus, reza uma ejaculatória, fala, Jesus me ajuda, Maria me ajuda, sabe? Respira. E aí vai falar com a criança de forma mais calma. Não necessariamente de forma branda, você pode ser firme com o seu filho. Mas se a gente só ficar gritando a todo momento, a toda hora, o nosso filho vai ver que a gente é uma mãe surtada. Vai pensar assim, poxa, minha mãe só grita o tempo inteiro, então tanto faz se eu vou fazer aquilo, não vou fazer, ela vai gritar do mesmo jeito. Então a gente precisa ter essa tranquilidade na maioria das vezes e quando for precisar agir mesmo, a gente agir com todas aquelas coisas que a gente reflete e pensa guardados no nosso coração, para que isso norteie a maneira que a gente vai intervir a educação do nosso filho. Então essa é uma grande lição que a gente pode aprender com a Virgem Maria. A gente guardar as coisas no nosso coração, ou seja, pensar sobre aquelas coisas, ficar ali, deixando no nosso coração, maturando aquilo, pensando sobre isso, refletindo sobre isso e agir de maneira eficaz, agir de maneira adequada, sem precisar gritar, sem precisar surtar, simplesmente agindo de maneira eficaz, tá? E como que você vai fazer isso? Óbvio, conhecendo seu filho, estando atenta à necessidade do seu filho. Às vezes, muitas mães, assim, eu vejo que quando conversam comigo, a gente acaba trocando ideias, elas falam assim, ai, Brenda, nossa, meu filho tava muito irritado, era só sono, mas eu demorei pra perceber. E às vezes a gente realmente vê que a nossa criança tá aí agitada, energética, não sei o que, você pensa, não tá com sono, mas na verdade, ele não tirou soneca e tal, então eu vou pôr pra dormir mais cedo, então eu vou, sei lá, tá com fome, vou dar comida, qual foi a última vez que ele comeu, né? Então assim, é você tá atenta às necessidades do seu filho a todo momento, sabe? Você tá ali realmente olhando pra aquela criança e pensando, será que ele tá agindo assim por causa disso ou por causa daquilo, e sempre tá atenta para que quando você for agir, você age de maneira eficaz. Muitas vezes, gente, acontece, por exemplo, isso já aconteceu comigo, meu filho tá lá doente, tá com o nariz escorrendo, tá tossindo, tá com febre, e aí ele não quer comer. E eu
obrigar aquela criança a comer, não, você tem que comer tudo, você tem que comer até o final. Não, né? Porque é uma situação que ele tá doente. Então isso é estar atento à necessidade do teu filho, é você saber quando você pode flexibilizar uma ordem, quando você não pode, quando você precisa ser firme, independente do choro, e mesmo que ele chore, grite, se esperneie, você manter o tom de voz firme, sem ir também crescendo cada vez mais, né? Porque aí ele vai perceber que ele tá te desestabilizando. Então, se ele tá desestabilizando você, pode ser que uma hora ele consiga aquilo que ele quer. Então, guardar as coisas no nosso coração e ser também firmes, né? No que a gente fala. Maria foi firme com Jesus. Ela falou, filho, eles não têm vinho. Então, assim, não tem? Jesus falou, mas mulher, ainda não chegou minha hora. E ela não falou nada. Tipo assim, fazer o quê? Vai ter que ir lá intervir, né? Você tem o poder pra intervir, então vai ter que intervir. Ela não precisou falar, eu tenho certeza que só com o olhar dela, ela já comunicou pra Jesus isso, né? Pela intercessão dela, pela autoridade dela como mãe e tudo mais. Então, a gente que é mãe, a gente precisa ser assim também, né? A gente precisa comunicar com os nossos filhos de maneira eficaz, assertiva, para que eles façam aquilo e pronto, eles entendam que é isso e é isso, sabe? Se a gente falou, tá falado, não ceder, né? Às vezes a mãe fala assim, não, você não vai comer chocolate. Aí a criança fica pedindo, chora, não sei o que, aí vai lá e dá o chocolate. Pronto, a criança entendeu que se ela ceder um pouquinho, você já vai fazer o que ela quer, né? Então, guardar as coisas no coração, refletir sobre as coisas que a gente faz na nossa maternidade, ficar pensando depois que a gente interviu. Então, se depois que eu fui lá e falei XYZ pro meu filho, será que foi certa a maneira que eu corrigi ele? Será que eu não elevei o tom demais? Será que às vezes eu elevei o tom de menos, fui muito branda quando eu precisava ser mais firme? Será que isso, sabe, é você realmente ficar com aquilo ali no seu coração, pensando, refletindo, porque a gente precisa a todo momento se corrigindo. Às vezes a gente se passa muito na hora de chamar atenção. Então você vai falar, olha filha, a mamãe não queria gritar com você como a mamãe gritou, me desculpa, não queria ter usado aquele tom de voz, mas você estava errado sim, a mamãe só se passou um pouco, sabe? E assim, a gente ter essa racionalização da nossa maternidade, ter essa reflexão da nossa maternidade. Então, você guardar as coisas no coração não quer dizer que você nunca vai falar nada, mas quer dizer que você vai falar depois de já ter pensado naquilo, depois de já ter refletido sobre aquilo. E se você errar no meio do caminho, você vai aprender com seus erros, vai refletir sobre aquele erro, vai falar, não, eu não quero mais fazer dessa forma, né? Então, essa é a primeira lição. E a segunda lição, e não menos importante, é criar os nossos filhos para a vocação deles. Essa lição é muito importante, gente, porque o que mais tem hoje em dia é mães que querem que os filhos, primeiro, realizem o sonho delas, ou tem medo da vocação do filho, né? Não entende muitas vezes e acaba tendo um medo e coloca o seu medo sobre o filho. Então, gente, a gente não pode, primeiro, impor uma vocação no nosso filho, né? Seja matrimônio, seja sacerdócio, ou até mesmo uma vocação profissional. A gente não pode impor no nosso filho uma vocação profissional, do tipo assim, não, olha, quando ele crescer, ele vai ser, sei lá, engenheiro, ele vai ser médico, ele vai ser padre, ele vai ser isso. Gente, tudo bem, você pode pensar isso, mas você ficar falando, insistindo nisso, sem que seja uma coisa da criança, não dá certo, sabe? Existem crianças que já nascem assim. Eu sei que tem um caso na minha família de uma criança que simplesmente é assim, ninguém força. E beleza, é o jeito da criança. Mas existem muitas mães e muitos pais que forçam algumas coisas na criança. Força, ah não, meu filho tem que ser padre. Ah não, meu filho tem que ser isso, meu filho tem que ser aquilo. E principalmente quando as mães percebem, às vezes ali, que na vocação do filho vai ter uma dificuldade, aí que entra o ponto. A mãe não quer que o filho viva a vocação, porque ela tá com medo que o filho sofra, ela não quer que o filho sofra. A gente que é mãe, óbvio, eu sei disso, a gente não quer que nossos filhos sofram. Se a gente pudesse colocar eles numa redoma, a gente colocava e eles não iam sofrer nada. Mas, poxa, que tipo de ser humano eles seriam se fosse assim? Então, a gente que é mãe, a gente precisa entender que toda vocação tem uma cruz. E a vocação do seu filho não vai ser diferente. Ela vai ter, sim, sofrimentos, vai ter cruzes, e vão ser cruzes que ele vai precisar carregar. E se você se deparar com ele carregando essas cruzes, lembra, guarda no coração, para aí você pensar se você realmente deve ajudá-lo, dependendo da idade. Não, dependendo da idade, você vai ter que deixar ele se virar sozinho. Dependendo da idade, você no máximo vai poder oferecer ali um conselho, e pode ser que ele nem queira seguir o seu conselho, e você vai ter que deixar, porque ele vai precisar viver por ele, vai precisar decidir por ele, por mais que você não concorde, mas que você acha que não faz sentido, não é isso que eu desejei pro meu filho, eu não quero isso pra vida dele. Gente, se ele, já dependendo da idade que ele tiver, não vai ter o que você fazer, você vai ter que
silenciar, guardar aquilo no seu coração, ficar refletindo qual a melhor maneira, de repente, de você intervir, se vai ser necessário você intervir. E assim, pode ser que não seja necessário, como eu falei, mas é importante a gente, mãe, desde sempre, desde quando nossos filhos são ainda bebezinhos, a gente ter na nossa cabeça, os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. E Maria, desde sempre, desde quando o anjo revelou para ela toda a missão dela, ela já sabia, Jesus Cristo não é meu, ele é para salvar o mundo, ele é de Deus, ele é Deus, aliás, né? Então ele vai salvar o mundo. Ela sabia que ele ia passar pela cruz, que ele ia passar pelo Calvário, e ela não estava em nenhum momento lá, sei lá, Jesus lá falando mal dos fariseus. Ela não estava lá, Jesus, por favor, não fala mal dos fariseus, senão eles vão te crucificar e vai acontecer tudo aquilo que falaram pra mim, uma espada vai transpassar meu coração, por favor, não faz isso. Não. Ela estava silenciando, ela com certeza sofreu, mas ela guardou aquilo no coração dela, porque ela sabia que era necessário para a salvação da humanidade. Ela sabia que o filho dela tinha uma missão muito maior do que a maternidade dela, muito maior do que ela poderia sequer pensar para ele. Então, Maria, ela tinha essa noção e nós, mães, precisamos ter essa noção também. Nossos filhos vão enfrentar dificuldades independente da vocação que eles escolham, seja matrimônio ou seja vida religiosa. Eles vão enfrentar dificuldades. E a gente que é mãe, a gente precisa ter muita sabedoria para a gente deixar os nossos filhos viverem a vocação deles. Enquanto Cristo estava lá sendo crucificado, Maria estava sim aos pés da cruz, de pé, resoluta, firme, rezando, entregando para Deus, com certeza sofrendo ali no silêncio, mas ela não estava ali falando, por favor, tire meu filho, não, filhinho, não faz isso, não vai, foge, sei lá, não. Ela entendeu, essa é a missão dele e eu preciso deixar com que ele cumpra a missão dele, sem intervir, não é o momento de eu intervir agora, entende? Então, a gente que é mãe, a gente precisa pedir muito para Deus nos dar essa sabedoria desde sempre de entender. Os nossos filhos são para Deus, a vocação deles é deles. Eu não posso intervir e muitas vezes eu não posso chegar lá e querer falar, não, filho, não faça isso. Às vezes é aquilo que Deus está pedindo para ele. Vai ter sofrimento, vai ter dificuldades, vai, mas se é aquilo que Deus está colocando no coração dele, Deus vai dar as graças também para que ele consiga passar por isso. E a gente que é mãe, a gente precisa aprender assim a soltar o nosso filho para viver a vocação dele, a entender que, poxa, não vai ter como a gente cuidar do nosso filho a todo momento e é o ciclo da vida. Ele vai precisar passar por essas dificuldades para aprender. E uma lição extra, uma lição bônus, né, que é com certeza a lição que vai nortear todas as outras lições e é o que norteava a centralidade da vida de Maria, vida de oração. Não tem como você viver bem a sua maternidade se você não viver bem o seu relacionamento com Deus. Você precisa ter uma vida de oração. Gente, é muito difícil ter vida de oração sendo mãe? Dependendo da idade dos seus filhos, é mais ainda. Mas não é impossível. Quando as crianças dormem, você reza o terço rapidinho. É 10, 15 minutinhos para rezar um terço, gente. Não é tão demorado assim. Nem que você durma ali no meio, mas pelo menos você vai estar tentando, entendeu? Reza o terço rapidinho, às vezes de manhã ali, 5 minutinhos que você tenha um silêncio. Você põe uma música, faz alguma coisa pra você rezar, pra você entregar pra Deus o seu dia, pra você pedir forças, nem que seja só 5 minutinhos. Senhor, me dá forças, Senhor, me ajuda com esse problema do meu filho, Senhor, me ajuda com esse outro problema, Senhor, por favor, não deixa eu perder minha paciência, Senhor, vai me dando as graças, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Pronto, ali você rezou, ali você entregou teu dia pra Deus. Deus não exige tanto de nós. Se fosse pra Deus ser justo, nossa, a gente teria que fazer milhares de coisas. Mas não, a gente é mãe, a gente pode oferecer a louça que a gente tá lavando pra Deus. Deus, eu vou lavar essa louça muito bem, como um oferecimento de amor pra você. A gente pode fazer ejaculatórios durante o dia. Tipo assim, ai, Jesus, eu te amo, Jesus, me ajuda, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E vai fazendo ejaculatórios, vai falando, vai pensando, às vezes vai rezando uma Ave Maria. Gente, é possível sim isso. E a gente precisa, como mãe, fazer isso, rezar. Não tem como a gente ser boa mãe se a gente não tiver uma vida de oração, uma boa mãe cristã, uma boa mãe católica, sem vida de oração. A gente precisa ter uma vida de oração. E Maria, ela tinha uma vida de oração com certeza mais perfeita, né? Ela tinha uma comunhão com Deus maravilhosa. E a gente precisa disso. Portanto, viver uma vida de oração, não se afastar dos sacramentos, buscar sempre que puder a confissão, a comunhão, tá sempre na missa, preceito, etc. E se puder ir mais, amém, vai mais também. Sabe, gente? Então, assim, a gente não pode se afastar de uma vida de oração.
Ter uma vida de oração é muito importante, não tem como você negligenciar isso, tá? Então, gente, eu falei bastante aqui, né? Dei até um extra aí pra vocês, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que você tenha se identificado. Se você se identificou, se inscreve no meu canal pra gente ir caminhando juntas, eu vou compartilhando minhas reflexões, vocês vão comentando aqui o que vocês acham, eu vou respondendo, a gente vai trocando essa ideia sobre isso. Diz aí também temas de vídeos que você quer que eu grave ou alguma coisa que você quer que eu fale mais sobre, tá? Eu fico muito feliz da gente poder criar essa comunidade de mães católicas aqui no YouTube pra gente se ajudar, pra gente crescendo cada vez mais na nossa maternidade. Então, foi isso. Se você gostou, dá like, se inscreve e não se esqueça de compartilhar com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau!